No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos estudar duas festas mais que faziam parte da história do povo de Deus no Antigo Testamento. A festa do Pentecostes e a festa das trombetas. E a pergunta é, como essas celebrações também estão relacionadas com o plano de Deus para nos salvar do pecado e do sofrimento? E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Se você acompanhou o programa ontem, durante essa semana nós vamos falar sobre as festas que faziam parte da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Qual o significado dessas festas? Eles apontavam para o ministério de Jesus. Olha, eu te convido a juntos aprofundarmos o conhecimento através da palavra de Deus. E aqui na TV Novo Tempo, a gente produz revistas para que a gente seja conduzido à palavra. Você já pediu a sua revista Esperança Eu Creio, que a gente está estudando? Ainda não? Então ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança Eu Creio. Lá no final vão ter perguntas objetivas dos nossos 15 temas, fácil de responder, está ali o texto. Manda para a gente, para você receber o seu certificado. Mas também tem outra coisa. Manda para a gente, para o WhatsApp do programa, a frase o que você aprendeu com a revista Eu Creio. O WhatsApp está aí, 12 98109 1268. Manda, porque aí você pode ser aquela pessoa com a frase mais criativa que a nossa equipe vai selecionar e aí você vai passar um dia com a gente e no início da próxima temporada você vai vir aqui no estúdio para receber o seu certificado e curtir, conhecer tudo aqui, conhecer nossa equipe, conhecer os estúdios da Novo Tempo, rádio, web, vai valer a experiência, tá bom? Então, responda a pergunta, o que você aprendeu com a revista Esperança Eu Creio. 12 98109 1268. A resposta mais criativa vai ser escolhida, você vai ser escolhido para estar aqui com a gente. Tá bom? Combinado? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos mais uma vez a sua palavra, para que a gente entenda os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Antes da oração, deixa eu te lembrar que tudo que a gente faz aqui na Novo Tempo, a gente consegue imprimir, levar, distribuir as revistas por causa dos nossos anjos da esperança. Muito obrigado a você que é um anjo da esperança, você que está junto com a gente. São 18 aninhos já, maior idade, isso aí, 18 aninhos transformando vidas. Por isso, nós estamos com um projeto especial nesse mês do aniversário, que é o mês de maio, que a gente quer produzir uma nova revista, que é a revista Mente Feliz. Por isso, contamos com a sua doação, a doação especial de aniversário, para vir aí a revista Mente Feliz, produzida pelo Dr. César Vasconcelos, como a gente cuidar da nossa saúde emocional. Faça a sua doação agora, através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E não esqueça de enviar seu comprovante para o WhatsApp do Anjos, tá? É o que está aparecendo aí, É o 12 98176 6630. 12 98176 6630, para que a gente envie para você o seu bottom. Se você fizer uma doação especial, agora no mês do aniversário, você vai ganhar seu bottom. Você não é anjo? Tá tudo bem, pode fazer a sua doação. Nosso e-mail, chave Pix, tá? anjos@novotempo.com. Entra agora no aplicativo do seu banco aí e faça a sua doação. E lembrando a você que no próximo sábado, dia 11 de maio, nós teremos um programa especial, uma parceria da Novo Tempo, do Anjos da Esperança, com
a ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, onde, numa parceria, juntos estaremos arrecadando recursos para ajudarmos pessoas necessitadas, pessoas carentes, tá bom? Porque precisamos levar a palavra, o pão da vida, mas também precisamos levar o pão físico, tá? O pão material, tá bom? Então não perca, das 7 às 10 da noite, no próximo sábado, dia 11. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao abrirmos a sua palavra mais uma vez? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a tua palavra. Fala para nós, mostra-nos o que o Senhor deseja. E que ao relembrarmos essas duas festas que a gente vai estudar hoje, que a gente seja tocado e entenda que aquilo que o Senhor falou para aquele povo tinha um significado. E o Senhor fala para nós hoje, ainda que essas festas não fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas tem um recado que o Senhor deseja salvar-nos, que o Senhor um dia voltará a esta terra, que o nosso ouvido esteja atento para ouvir a tua voz agora, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a juntos abrirmos a palavra de Deus. Vamos estudar, como eu mencionei, mais duas festas. Ontem a gente trabalhou 3 festas que estavam relacionadas ao primeiro mês. Festa da Páscoa, dos pães asmos e a festa das primícias, representando a morte. O Senhor que foi moído por nós na cruz e o Senhor que ressuscitou, assim, nos dando a esperança da vida eterna. Agora, vamos para a sequência, juntos refletirmos no que o Senhor tem para nos dizer com as duas próximas festas. E eu começo com a festa do Pentecostes. 50 dias após a festa das primícias, celebrava-se a festa das semanas. Em grego, a festa do Pentecostes, os 50. Esse dia era uma santa convocação. Era o reconhecimento da dependência de Israel em relação a Deus como doador de tudo. Lembra? Na festa das primícias, eles levavam os primeiros frutos da colheita. O Senhor estava cuidando. E no 50º dia, eles agora festejavam a festa do Pentecostes. Além das ofertas de manjares, cordeiros e bodes eram oferecidos como sacrifício. Esses sacrifícios estão presentes na maior parte dos serviços e festas do santuário, lembrando que a aproximação do homem com Deus sempre se faz na base dos méritos do substituto, ou seja, de Cristo. A gente estudou isso na semana passada, que o Senhor Jesus era aquele que substituiria a minha condenação, o meu pecado. O texto de Levíticos 23, verso 15 e verso 16, agora especificamente sobre a orientação que o Senhor dá. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato, ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Essa oferta de manjares era uma oferta de gratidão com apenas cereais. Das vossas moradas trareis 2 pães, isso aqui é importante, tá? Para a gente entender, para serem movidos. De 2 dízimas de uma efa de farinha serão levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. É interessante que na festa dos pães asmos, eles consumiriam o pão sem fermento, porque o fermento aqui tem o símbolo de pecado. Agora aqui, na festa do Pentecostes, eles levariam 2 pães levedados, com fermento. E a gente vai entender o que isso significa na sequência. Tá? Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 carneiros de 1 ano por oferta pacífica. Então
o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. Os pães com fermento, e a gente vai entender isso na sequência, se tornavam agora santos ao serem oferecidos junto ao sacrifício do cordeiro. Olha que interessante. O Senhor estava mostrando que, lembra que eu falei que quando o indivíduo celebrava a festa da Páscoa, ele tinha remissão do pecado. O pão asmo agora ele vivia o efeito daquilo que ele recebia do Senhor. Mas ele tinha, sobre a natureza dele, ele tinha ainda o pecado. Mas o Senhor dava agora para ele uma nova perspectiva de vida. Aqui na festa do Pentecostes, pelo fato dos pães estarem sendo oferecidos junto com o Cordeiro, ele agora não tinha mais a condenação do pecado. Ele era feito com fermento, que era símbolo do pecado, mas ele não tinha mais o efeito, porque ele estava junto do Cordeiro. De alguma forma, o Senhor quer nos dizer que mesmo que tenhamos a natureza pecaminosa, mesmo que sejamos pecadores, quando nós estamos ligados ao Senhor Jesus, o Senhor tira essa culpa e nós não somos mais condenados. E um dia, quando Jesus Cristo voltar a essa terra, definitivamente nós seremos libertos e purificados desse pecado. Isso faz sentido para você? Você que tem suas lutas pessoais, suas tendências pecaminosas, todos nós temos. Todos nós temos percepção daquilo que precisamos ser transformados. Vamos na sequência aqui. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Levíticos capítulo 23, verso 21. Primariamente, a festa simbolizava o agradecimento a Deus pela colheita. No Novo Testamento, aparece associada ao derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Foi também nesse dia que a igreja cristã teve sua primeira colheita. Logo do discurso de Pedro, a conversão de 3.000 pessoas se dão naquele momento. Quando a gente abre a Bíblia em Atos capítulo 2, a gente vê essa conversão. E a gente vê a transformação desses indivíduos, pecadores, mas que agora estavam se arrependendo dos seus pecados. Lembra bem, a gente tem a morte, a gente tem o indivíduo na sepultura, e a gente tem a ressurreição, simbolizando as 3 primeiras festas. A morte de Jesus, Jesus, o homem, na sepultura, Jesus ressuscitado. Isso mostrando que é isso que pode acontecer com a nossa vida. 50 dias após, nós temos agora o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E simbolicamente, a primeira colheita é feita, ou seja, os primeiros cristãos nascem ali através do discurso de Pedro, que é o discurso da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Veja como essas festas que estão no Antigo Testamento apontam para o ministério de Jesus Cristo, aquilo que ele fez, mas também apontam para o ministério de Jesus e aquilo que ele está fazendo por nós hoje. Hoje, ele, mais uma vez, pode representar para mim a morte das minhas tendências pecaminosas, o pagamento da culpa, a nova vida que eu tenho nele e o poder do Espírito Santo para que eu proclame esta mensagem a todas as pessoas. Eu não nasço como um indivíduo perfeito, mas como eu estou ligado a ele, agora ele começa em mim uma transformação interior através da ação do Espírito Santo. Faz sentido para você? Faz sentido que o Senhor ensinou para aquele povo e de alguma forma o Senhor nos ensina através da palavra hoje, o ministério de Jesus Cristo e junto com esse ministério, uma lógica para a existência de cada um de nós? Vamos na sequência. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa,
a morte do Senhor Jesus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Atos capítulo 2, versos 1 e 2. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles receberam o poder do Espírito Santo e a transformação começou a acontecer na vida deles e eles começaram a compartilhar aquilo que eles haviam recebido. Atos capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? É importante a gente destacar aqui a expressão compungiu-se-lhe o coração, tornar-se pesaroso, arrependido, afligir-se, sensibilizar-se por aquilo que estava acontecendo na vida deles. Quando o Espírito Santo nos impressiona com aquilo que Jesus Cristo fez, nosso coração fica sensibilizado, compungido. E talvez você já tenha vivido essa experiência. Talvez ouvindo uma música, talvez assistindo um filme sobre o sacrifício de Jesus, seu coração foi tocado, transformado, você foi sensibilizado pelo poder do Espírito Santo e você não fica do mesmo jeito. Lembra? A gente é pecador, a gente tem a natureza pecaminosa, mas pelo poder do Espírito começa a haver uma transformação e a gente não pratica mais o pecado como uma coisa natural, não. Isso é um incômodo para nós. E isso aconteceu com aqueles homens que não eram perfeitos e eles saíram dali para pregarem o Evangelho. Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual foi a resposta diante de tal sensibilidade? Qual é a nossa resposta diante do toque do Espírito Santo? Nós entregamos a vida para o Senhor Jesus. E eles entregaram a vida sendo batizados, representando ali que eles estavam sepultando a velha pessoa e nascendo para uma nova vida. Eu aproveito e pergunto para você, eu estou falando para você que talvez precisa ser batizado nas águas. Você que assiste, você que acompanha, você que estuda a Bíblia com a gente nos diversos programas aqui, você que talvez esteja indo à igreja, você está estudando a Bíblia na igreja, será que não chegou o momento de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e ser batizado? Se eu estou falando para você que abandonou os caminhos do Senhor, será que essa não é a hora para que você retorne aos caminhos do Senhor? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, a primeira colheita. Assim como os 2 pães, que mesmo com fermento se tornavam santos ao serem oferecidos ao Senhor, o pecador se torna santo quando atende à voz do Espírito Santo e se entrega a Jesus, como aconteceu em Atos capítulo 2, com os primeiros conversos, as primícias, após o derramamento do Espírito Santo. Isso não é maravilhoso? Isso não é excepcional? A gente olhar para a gente que somos indignos, né? Nossa natureza, nossas vontades, e de repente nós nos aproximamos do Senhor e pelo poder de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo termos a vida transformada. Estou falando para você que conhece essa história, falando para você que talvez tenha feito já escolhas terríveis, tenha tido uma vida terrível, tenha feito muito mal, mas em determinado momento você teve esse encontro com Jesus, sabe?
foi tocado pelo Espírito Santo, seu coração foi sensibilizado e você disse: o que eu faço? E você foi ao Senhor. Relembra a sua história, nós não podemos esquecer daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós no passado, aquilo que Ele está fazendo por nós ainda hoje. E se eu estou falando para você que não acredita nesse poder transformador, Ele existe e o Senhor pode, e essas 3.000 pessoas experimentaram isso. E milhares de pessoas na sequência, o livro de Atos vai apresentar. O cristianismo vai crescer de uma forma extraordinária. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: agora nós vamos para o 7º mês. Agora nós vamos para uma outra festa. Ao 1º do mês tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Lembra, nós temos as primeiras festas no 1º e no 2º mês, e nós temos agora a vida, né? A pregação do Evangelho, esses que são transformados, nós temos esses acontecimentos. Mas chega um momento, assim como acontecia anualmente, chega um momento que o Senhor tem que dizer: basta, acabou. Porque essa vida do jeito que ela não pode durar para sempre. Vai chegar um momento que a oportunidade vai cessar. Então essas festas que faziam parte da vida de cada ano desses indivíduos, né, dessas pessoas, deste povo, elas mostram a vida como ela é hoje. Nós temos salvação em Jesus, temos transformação, nós compartilhamos a mensagem, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer: basta, agora é hora de viver a eternidade. Isso tem que fazer sentido. E aqui nós vamos entender essa outra festa. E eu releio o texto de 23 a 25 do capítulo 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Mais um feriado, nenhuma obra servil, mais um feriado, mais um sábado especial, né? Como comemoração, um dia de convocação, com sonidos de trombetas. Essa é a festa das trombetas. No 1º dia do 7º mês, realizava-se a festa das trombetas. Nesse dia, que era uma santa convocação, nenhum trabalho servil deveria ser feito. No templo eram tocadas as trombetas. E esse dia anunciava a proximidade do juízo, que é o dia da expiação. 7 dias antes do dia da expiação, que nós vamos estudar amanhã, era o dia da festa das trombetas, no 7º mês. A trombeta soava, anunciando o dia do juízo. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, a cada tribo, a cada língua e a cada povo. Todo mundo precisa receber a mensagem de juízo e de salvação. A trombeta soou, anunciando que o Senhor está vindo. Um anjo voando, um mensageiro com uma mensagem urgente, uma mensagem que precisa ser anunciada, que o Senhor está prestes a voltar. E essa mensagem diz, em grande voz, a mensagem precisa ser ouvida por todos os povos. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aquele que fez é uma característica distintiva do Deus verdadeiro, o único digno de adoração. Nos últimos momentos da história, essa mensagem precisa ser anunciada. Essa mensagem precisa ser anunciada dizendo que o Senhor vai dar um basta à dor e ao sofrimento deste mundo.
E a festa do Pentecostes, trazendo milhares de conversos para anunciar esta mensagem, é para dizer assim: nós precisamos um dia encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E agora, no 7º mês, quando eles celebravam a festa das trombetas, eles estavam dizendo: o juízo, o dia final, a purificação final nesse mundo deve acontecer. Sabe por quê? Porque não faz sentido. Não faz sentido viver para sempre assim. Mesmo que a gente tenha, e nós temos a salvação em Jesus Cristo, por isso celebramos a Páscoa, nós temos a certeza de que o Senhor foi moído por nós na cruz, por isso eles celebravam os pães asmos, por isso eles celebravam as primícias, mostrando que um dia teremos uma nova vida. Mas não faz sentido achar que isso durará para sempre. Faz sentido a gente ter em mente que vai chegar o fim. Por isso, quando eles celebravam a festa das trombetas, o Senhor estava dizendo: o dia da expiação se aproxima, o dia da purificação final se aproxima. E o Senhor está dizendo isso para mim e para você. Quando você lê essa descrição que está em Levíticos capítulo 23, quando você lê o texto bíblico, no Antigo Testamento, você começa a ter percepção de que isso está ligado com o que está na frente. E quando a gente vai para o capítulo 14 do Apocalipse, a gente percebe que o Senhor tem uma mensagem para este momento, que é adorar aquele que fez todas as coisas, adorar ao Deus verdadeiro. E eu devo temer a Deus e dar glória. Quando eu comparo ao capítulo 13, eu percebo que existe uma outra mensagem contrária do inimigo de Deus, para que ele, o inimigo de Deus, receba adoração. Isso faz sentido para você? Porque quando a gente acorda todo dia, nós só temos duas opções. Ou nós adoramos ao Deus verdadeiro, ou nós rejeitamos a esse Deus e temos outros objetos de adoração. Outras coisas que a gente quer que façam sentido para a vida. Essa mensagem é uma mensagem para este momento da história da humanidade, porque anuncia que o fim se aproxima. A trombeta anunciava que o dia da expiação, o dia do exame final, estava próximo. Hoje a gente ainda tem oportunidade. A gente ainda tem o privilégio de recebermos ao Senhor como Salvador pessoal. E você deseja fazer isso agora? Você quer? Vamos orar? Pai, obrigado porque temos a oportunidade em Ti de salvação. Que a gente Te adore, que a gente Te aceite, enquanto a oportunidade está aberta. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Amanhã nós vamos continuar nosso estudo e vamos entender o dia da expiação, o que vem depois. Um abraço e até amanhã.